Fala, galera! O longa-metragem O Exorcista do Papa é baseado nos relatos do padre italiano Gabriele Amorti, que durante mais de 30 anos trabalhou como exorcista-chefe do Vaticano. Em seus livros de memórias, ele alega ter realizado mais de 60 mil exorcismos. Uau! Vem comigo que está começando o Urpédio. Russell Crowe interpreta Gabriele Amorti em The Pope's Exorcist, o Exorcista do Papa, um padre que é encarregado pelo Papa de investigar um suposto caso de exorcismo envolvendo uma criança norte-americana. A trama se passa nos anos 80. Embora o personagem de Crowe seja inspirado numa pessoa real, o Papa, vivido por Franco Django Nero, é fictício. Não é o João Paulo II, que era quem ocupava o cargo naquela época. Nero, por sinal, que é um ator fantástico, é mal aproveitado pelo filme e tem pouquíssimas cenas. O garoto em questão, que a morte vai investigar, chama-se Henry. Ele, a irmã mais velha e sua mãe se mudaram dos Estados Unidos para o interior da Espanha após herdar do falecido pai uma antiga igreja que eles pretendem restaurar e vender. Durante a reforma do imóvel, coisas estranhas passam a acontecer com o menino e o padre local decide chamar a morte, por desconfiar que as inexplicáveis manifestações sejam obra do Mão Peluda. O padre Gabriele vai à Espanha ajudar a família e acaba descobrindo um terrível segredo que o Vaticano vem escondendo há séculos. Assim como a maioria dos filmes modernos sobre o tema, O Exorcista do Papa segue a cartilha de possessão redigida por William Friedkin no clássico O Exorcista de 1973. A criança sob influência satânica costuma se autoflagelar, falar com a voz grossa, fazer caretas, levitar objetos e atirar adultos à distância com sua força descomunal. E os clichês não param por aí. A trama diávolo conspiracionista é ridícula, previsível até e nada assustadora. Embora trabalhe com elementos do gênero terror, e o design de produção se comprometa com a estética de filmes sobre o capeta, com os quais nós estamos acostumados, não dá para chamar The Pope's Exorcist de terror. Parece mais uma aventura dark, uma mistura mal engendrada de anjos e demônios com Indiana Jones. Fica claro que o objetivo da Sony Pictures aqui era dar início a uma franquia nos moldes de Invocação do Mal. Fazer do religioso italiano uma autoridade no sobrenatural, assim como a Warner fez com Ed e Lorraine Warner. Acontece que O Exorcista do Papa não tem nem de longe a mesma força, o mesmo impacto de uma Invocação do Mal. O diretor Julius Avery se esforça em vão, porque o roteiro está mais preocupado em vender a figura do padre do que criar uma experiência incômoda, aterrorizante. O padre Gabriele Amorti era uma figura e tanto, mas convenhamos que 60 mil exorcismos são exorcismos pra caramba. Um número exorbitante, mesmo se levarmos em conta seus 36 anos de profissão, o período em que ele esteve encarregado dessa função. Eu fiz uma conta aqui e olha, 36 anos equivalem a 13.146 dias, ou seja, o padre realizou uma média de 5 exorcismos por dia durante toda a sua carreira à frente do Ministério do Exorcismo, todos os dias, inclusive aos domingos, porque acredito eu que o diabo seja workaholic. Ele não parece ser um tipo de entidade que folga, que não trabalha aos domingos. Em seu livro An Exorcist Tells His Story, Amorti esclarece que o exorcismo variava de alguns minutos a muitas horas de duração, dependendo do caso, e que apenas 100 rituais que realizou, se tratavam mesmo de possessão demoníaca. Os demais 59.900 eram pessoas que estavam passando por algum tipo de transtorno psicológico, e ele foi lá, fez uma oração e ajudou. Porque um exorcismo desnecessário de vez em quando não faz mal a ninguém.
palavras do próprio Gabriele em uma de suas biografias. The vast majority of the cases do not require an exorcism. O ritual em si era o diagnóstico. Apenas através do próprio exorcismo podemos determinar com certeza que não se trata de uma influência satânica, disse ele. Esse raciocínio, essa lógica, explica o impressionante número de 60 mil exorcismos. Na Netflix tem um documentário chamado O Diabo e o Padre à Morte, dirigido pelo William Friedkin, o diretor de O Exorcista, gravado já no finalzinho de vida do religioso. A morte faleceu aos 91 anos de idade, que mostra como eram realizados esses rituais. Um troço chato e sem graça, muito diferente do que a gente vê nos filmes. A mulher lá, que ele vai tirar o capiroto, mas parece estar com dor de barriga. Ao longo de sua vida, o padre Gabriele Amorth deu diversas declarações polêmicas. Em uma delas, disse que o demônio, quando encarna em um comunista, fica mais forte porque o grau de pecaminosidade dessas pessoas é maior. Em outra fala, atacou a prática da yoga e os fãs da escritora J.K. Rowling numa cajadada só, dizendo que a yoga é satânica e conduz ao mal, assim como a leitura de Harry Potter. Em 2012, ele atraiu a atenção da mídia ao dizer que cultos pedófilos operavam dentro da Igreja Católica. O roteiro de O Exorcista do Papa não utiliza nenhum dos casos de possessão autêntica presentes no livro do Padre Gabriele e, obviamente, ignora todas essas pedradas disparadas por ele à cultura moderna. Porém, em dado momento, o longa ameaça explorar essas declarações polêmicas sobre abusos sexuais de menores, mas fica mesmo ali só no campo da insinuação. E ainda bem que as acusações não são abordadas, porque isso daria motivo para muito retetê, uma vez que a obra covardemente sinaliza para os abusos uma justificativa ofensiva, como se o diabo fosse o responsável pelos atos criminosos. Quem assistiu ao meu vídeo 7 filmes de terror que vão fracassar em 2023, publicado em fevereiro, sabe que eu coloquei The Pope's Exorcist na minha listinha. Embora o longa-metragem falhe em muitos aspectos, não é tão sofrível quanto eu achei que seria. É genérico? Sim. É clichêzento? Sim. E é previsível, como eu já disse, além de apresentar um CGI meia-boca e exagerado em algumas cenas. Porém, o Russell Crowe meio que salva a parada. Não do jeito que você está imaginando. O desempenho do ator é bastante caricato, com um sotaque ítalo-americano forçadíssimo. E ele age como se fosse um Robert Langdon, o personagem do Dan Brown em O Código da Vinci, só que sem a mesma desenvoltura, evidentemente. A canastrice do astro acaba rendendo divertidos momentos de humor involuntário, porque o cara tem um puta carisma e uma mega presença em tela, mesmo quando não está entregando o melhor de si. Se você já assistiu Gladiador, Os Indomáveis ou Uma Mente Brilhante, vai perceber que ele não chega nem perto disso. E mesmo assim, trabalhando de olho nos boletos, Crowe deixa menos tortuoso acompanhar O Exorcista do Papa. Ter o ator à frente desse projeto certamente vai atrair uma boa parcela do público curiosa, interessada em ver o Russell Crowe protagonizando um filme de terror. Mas, diante da bagunça que é O Exorcista do Papa, tenho lá minhas dúvidas se o Star Power será o suficiente para garantir uma boa bilheteria que anime a Sony Pictures dar sinal verde para uma sequência. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!